Hoje vamos falar sobre um tema essencial, o futuro da advocacia. O mercado jurídico mudou e está cada vez mais exigente. Não há mais espaço para amadorismo. O advogado precisa ser empreendedor, estratégico e estar protegido contra os riscos da profissão. Para a conversa de hoje, nós temos aqui o Dr. Ricardo Pérez, um advogado de 25 anos de estrada, experiente, especializado em direito agrário, direito civil, direito administração pública, mestrando em administração pública, uma pessoa que já foi presidente de Caixa de Assistência dos Advogados aqui em Brasília, já teve cargos altos na administração das caixas no Brasil e, sobretudo, um amigo e uma pessoa vale a pena conhecer, maravilhosa. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigada, doutor Ricardo, por ter aceitado o nosso convite. O objetivo desse podcast é de instruir, orientar, trazer educação, conscientização. E hoje com esse tema maravilhoso do advogado empreendedor. Muito obrigado, boa tarde. Ô, Kalina, Toninho, eu chamo com o maior carinho do mundo, Antônio Alves, o nosso querido Toninho. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nesse momento, para mim, tão importante, com o lançamento desse livro, e vocês me receberem com tanto carinho, tanto profissionalismo, então eu só tenho a agradecer. E o Toninho, que é meu amigo eu tenho 25 anos de advocacia e nós temos de amizade uns 13 anos no mínimo, né? No mínimo. Nosso companheiro de OAB, exatamente, que é tão importante para o advogado fazer parte do sistema, isso eu falo muito no livro, já adentrando um pouco, né? Sim. Que a gente conhece tantas pessoas, né, Toninho? Nosso network, porque a gente milita junto, porque a gente é simplesmente advogado e é solidário e tem interesses comuns a proteger no nosso meio. E fora isso mesmo, para o advogado que está iniciando fazer parte de uma comissão, né? A gente vê tantas comissões lá tão bacanas, tão importantes, porque ele conhece novos advogados, ali ele forma parceria, ali, às vezes ele ganha um sócio ali, às vezes ganha até uma esposa ali, não é? Às vezes ali é tanta coisa que pode acontecer. Então, assim, a primeira coisa que eu falo sempre para o advogado, vá para a ordem, procura a OAB. A OAB faz um trabalho maravilhoso e as caixas de assistência, onde eu fui presidente durante 2 mandatos, secretário-geral durante 1, tive a felicidade, que eu falo que foram os 3 anos, um dos 3 anos mais felizes da minha vida, foi quando eu estava como presidente nacional das caixas de assistência. E nós tínhamos um time, né, Toninho, na caixa maravilhoso, né? Pedro, Max, aquela diretoria era um sonho. E o Toninho sempre como diretor financeiro era um amigo que estava ali orientando a gente, vamos por aqui, vamos ali, recebe, né? O compartilhamento, que foi tão importante, isso aí dentro do sistema OAB, que foi uma luta das caixas com as seccionais, e o Toninho desde o início sempre, não, vamos cumprir aqui a legislação da OAB e vamos fazer o compartilhamento, porque é importante a caixa cuidar dos advogados e não só dos advogados, né? A gente cuida da família dos advogados. Sim. Então foi um trabalho lindo que nós fizemos. Toninho se candidatou a presidente da Caixa. Pena que nós perdemos, porque senão a gente ia ter o melhor presidente de Caixa, não é? Obrigado. Verdade, Toninho. Você é um irmão, um cara que eu admiro muito como pessoa, como profissional. E é sempre bom estar com você. Eu queria estar mais oportunidade de estar junto, porque você é uma pessoa diferenciada, um agregador de pessoas boas, viu? Você sabe fazer isso muito bem. Nós temos um grupinho aí de vinho que é espetacular há quantos anos, né? E todo mundo ali unido, todo mundo pensando só, né? Não tem interesse, é um grupo que faz bem, é aquele grupo que você vê que você tem amigos de verdade ali. E o Toninho que é o comandante desse grupo. Recentemente o senhor lançou um livro chamado Advogado Empreendedor, pela editora Viseu. É um guia prático, que inspira os profissionais do direito a romper barreiras, inovar e se adaptar à nova economia. A obra traz reflexões sobre propósito, liderança e futuro da advocacia. Com o prefácio de João Kepler, olha que chique, um dos maiores nomes do empreendedorismo no Brasil, Dr. Ricardo Pérez, seja muito bem-vindo. Obrigado, viu? Posso falar um pouquinho já do livro, claro, já adentrando, como que surgiu o livro? Toninho, Kalina, o livro surgiu quando eu estava como presidente nacional da Caixa de Assistência. Eu fui convidado, tinha acabado de tomar posse, eu fui convidado para palestrar para a Conferência Nacional da Jovem Advocacia, Rio Branco, Acre. E ali
o primeiro dia, eram 3 dias, e me colocaram para palestrar, ser o primeiro depois da abertura. Então, normalmente, depois da abertura é onde estão todas as autoridades, presidente nacional, e depois de mim vinha Felipe Santa Cruz, nosso amigo, para mim o melhor orador do sistema OAB, vinha o Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo. Eu falei, olha que responsabilidade, né? Abrir esse congresso, primeira palestra, eu falei, o que eu vou falar para a jovem advocacia? Aí fiquei pensando, eu comecei a lembrar de como que eu comecei, né? Então, assim, eu precisava de uma palestra, aí me preparei, comecei a fazer com carros, porque eu gosto muito de carro, e para mim foi marcando as fases da minha vida. Então eu lembro assim, olha, tava no banco, tava para me formar, eu falei, e agora? O que eu faço? Vou atrás do meu sonho ou continuo no banco? Eu já era gerente adjunto, ganhava R$ 1.800 por mês naquela época, era muito bom, 1999, tinha vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, e todo mundo dizia assim, Ricardo, não sai não, você tá fazendo uma carreira maravilhosa, minha família, amigos, falavam assim, não, continua no banco, porque, puxa, você já tá como gerente adjunto, quem sabe você chega a ser diretor jurídico, né? E aquilo não me fazia bem, porque eu falava, pô, estudei tanto, gosto, porque eu vou deixar de ir atrás do meu sonho. Eu sabia que se eu demorasse na hora que eu formasse, não voltava mais, né? Sim. Se perdesse aquela, né, o calor da faculdade, sair. E aí eu fui procurar. Eram minhas férias, eu falei, olha, vou para Cuiabá, parentes. Aí eu liguei para os meus parentes, falei, olha, você tem advogado para indicar? Porque eu queria ir longe. Porque eu falei, sou de Cornélio Procópio, uma cidadezinha de 50 mil habitantes. Eu falei, pô, eu conheço todo mundo. Como que eu vou advogar contra o Toninho? Como que eu vou advogar contra você, Kalina, não é? Sim. Então eu não vou ter nem cliente, né? Pensava, então eu tenho que ir para um lugar novo, que eu não conheço ninguém, até para eu ter minha história, né? Aí fui para Cuiabá, cheguei lá, o doutor Milton Damasceno, um advogado maravilhoso, foi um pai para mim. Pegou e falou, olha, eu tenho condição de contratar, mas eu pago R$600. Quer dizer, eu ganhava 1.600, vale transporte e mais nada, nem combustível, nada. Eu falei, nossa senhora. Aí veio aquela, né, dor de cabeça, aquela ansiedade, e o pessoal, não vá. Até que um dia eu decidi. Aí eu falei, olha, vou pedir emprego do banco, vou atrás do meu sonho. Né? E aí o que aconteceu? Eu tinha acabado de comprar um Uno Mille EP, que pra mim era a coisa mais linda do mundo, 4 portas, comprado do meu sogro, que eu namorava naquela época, né? Não era nem noivo, nada. Aí eu comprei dele, mas estava todo financiado, porque eu estava no banco, tinha parcela. Aí eu falei, primeira coisa, tem que fazer, já vendeu o Uno, né? Mas eu precisava de um carro para ir, aí eu comprei uma Quanto, aí eu coloco isso no slide, assim, ó, vou colocando Uno, a Quanto, aí aquela Quanto velha já, mas eu brinco e falo assim, pelo menos tinha ar-condicionado, porque o Uno não tinha. Mas aí eu falo, tal, vou lá, organizo minhas coisas para ir para Cuiabá, aquela coisa toda, vou embora para Cuiabá. Quando eu estou indo no caminho, isso foi em fevereiro de 2000, me formei em dezembro de 99, fevereiro de 2000 fui. Quando eu estou indo no caminho, eu tomo uma multa de 500 sulfir. Eu ia ganhar R$600. Eu falei, putz, vida, meu salário do mês inteiro já foi, né? Aí cheguei lá, comecei a trabalhar, advogar na trabalhista, tive a felicidade de conhecer uma pessoa muito atenciosa, muito amigo, cara que gosta de ajudar. Ele começou a levar um monte de frentista para mim. Aí eu levava os frentistas para eu entrar com as reclamações. Então eu passava, pegava a frentista na casa dela, Toninho que é trabalhista, passava, pegava na casa dela, pegava as testemunhas, tudo no meu carro. Aí chegava, ia lá pra audiência, primeira audiência que eu fiz, cheguei pro advogado, né, do posto de combustível, aí estendi a mão assim, o cara ficou me olhando, não estendeu a mão, eu, puta, troço sem graça, né, pô, achei que era todo mundo amigo, já foi a primeira audiência. Aí, beleza, tal, e só que as testemunhas que eu levava, já eram reclamantes, já estavam entrando com a reclamação. Então, na próxima audiência, nós chegamos, passei lá, peguei a turma. Tinha uma que ia amamentando dentro do carro, levava a irmã junto para poder ficar segurando. Na segunda vez que a gente chega, assim, ó, a hora que a gente para o carro, uma Quanto velha, então, amigo, e o ar-condicionado tinha quebrado, vidro aberto. Chega o advogado da outra parte, BMW, assim, coisa mais linda. Eu só vi o pessoal cutucando, né? Tipo assim, lascou aqui, né? Estamos numa furada, né? Estamos numa furada, né? Aí foi e tal, e vai. E aí apareceu a oportunidade, em julho, de eu entrar com uma ação para os servidores públicos federais. Aí eu tô falando isso porque você vai vendo as oportunidades, vai mudando, sim, né? E aí se passa sempre, o empreendedorismo está sempre, pode ser o intraempreendedorismo, inclusive, é onde você está, dentro do escritório onde eu estava. Aí apareceu a oportunidade de entrar com uma ação para os servidores públicos federais. 43,55%, era um reajuste, né? E aí tinha saído uma liminar no Rio de Janeiro, uma juíza, Salete Macalós, tinha deferido essa antecipação de tutela por um sindicato para os servidores de lá. Aí o pessoal, cara, você tem que entrar, entra lá pra gente. Falei, vamos embora, nunca tinha ido pro Rio de Janeiro. Fui contratado por 53, era o grupo dos 53 servidores, inclusive o presidente do tribunal estava nesse grupo, né? Fui lá, fiz a petição, aquela coisa tudo, fui pro Rio de Janeiro, primeira vez. Cheguei lá,
tô tentando despachar com a juíza e nada, e chega na diretora da vara nada, e passando o dia, eu falei, gente, aí ali naquela época tinha aquelas máquinas de fotocópias no meio entre as varas, né, então assim, no corredor, hoje que não existe mais, né, e ali eu fiquei parado ali, sentado no banco do lado do cara, conversando com o cara da máquina e fumando, naquela época eu podia fumar no corredor, eu fumava, aí tô lá conversando e o cara falando, eu falei, cara, será que ela não vai me atender? Ele falou, olha, ela tem mania de voltar à noite, cara. A maioria das noites ela volta pra cá. Ela vai dar uma palestra, ela vai não sei aonde e volta. Falei, já sei, vou ficar esperando ela aqui. Aí deu 5 horas, fechou a Justiça Federal. A diretora sai e falou, fulano, você tá aqui ainda, já fechou. Eu falei, não, sabe o que é? É que eu sou de Cuiabá, do Mato Grosso, nunca vim pro Rio de Janeiro, tô morrendo de medo de ser assaltado. Então eu me sinto seguro que daqui eu vou direto pro aeroporto, ali eu pego um avião e vou embora, né? Aí ela deu uma risadinha, tipo assim, o Jacu, né? Aí saiu. Aí 7 horas acabou minha bateria do celular, desci pra ligar pra Paula, no orelhão, no térreo, tô ali no orelhão da Justiça Federal do Rio, tô lá, não sei o quê, quem chega? Salete Macalós. Ela e o assessor dela, um buquê de flor que ela tinha do lugar, recebeu. Aí ela falou, doutor, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, doutor, eu vim aqui, eu preciso conversar com a senhora, é um assunto, um tema que a senhora já despachou num processo idêntico, e eu sou de Cuiabá, eu tô aqui só pra isso. Ela falou, então sobe. Aí eu já subi no elevador exclusivo da magistrada, né? Aí subi, despachei, falei, não é nada diferente, que a senhora já deferiu, aquela coisa toda. Ela falou, então espera ali fora. Aí, ali fora, depois de uns 15 minutos, ela vem, doutor, tá aqui a decisão. Antecipação, tutela deferida. Primeiro liminar da minha vida. Deus. Ei, ajoelhei, juro por Deus, ajoelhei. Comecei, doutora, a agradecer. Olha, essa vai ser a primeira liminar da minha vida, isso que vai mudar a minha vida. Doutor, levanta. Doutora, essa liminar vai mudar a minha vida. E mudou. Olha que legal. Legal. Aí eu volto para Cuiabá. Eu falo o seguinte, que já a primeira coisa, como eu nunca fiz estágio, como nada, eu não soube cobrar. Eu cobrei R$200 para ingressar a ação para cada um, e com a liminar deferida, mais 200. O que eu tinha que fazer? Se eu soubesse pelo menos 200 enquanto perdurasse a liminar. Perdurou 2 anos e pouco, não é? Ou um percentual, que era 43% a mais do trabalho deles, né? Nossa. Mas voltei, eu brinco. Falo assim, aí eu vendi aquela Quantum, compro o Monza azul, já ainda era feio, mas era bem melhor e tal, não sei o quê. Aí começa o seguinte, um dia eu tô no elevador do prédio onde eu morava com a minha avó, aí tô no elevador, chega um juiz me encontra, você tá fazendo o quê? Eu falei, eu moro aqui. Ele falou, eu também. Eu falei, nossa, que coincidência. A gente pensou, um mora no primeiro andar, o outro mora no 15º, né? Os dois, a gente morava no 6º andar. Aí eu conto ainda que à noite ele já foi lá em casa, tocou a campainha, né? Ei, você tem um computador pra me emprestar? Eu falei, tem. Era um 386, cara, que eu levei de Cornélio. Coisa mais horrorosa. Ainda pegava tétano. Aí ele... Deixei lá pra ele, num apartamento dele e tal, não sei o que, tinha que fazer umas decisões e o notebook dele tinha quebrado. Aí no outro dia encontrei e tal, e aí e tal, ele falou, não, já arrumei outra aqui, devolveu. Depois com a amizade toda, ele falou, pelo amor de Deus, cara, que troço mais horroroso aquele que você me emprestou, né? Mas voltando, ele falou assim, mas vem cá, você tá vindo de onde? Eu tava com mala, eu falei, tô vindo do Rio de Janeiro. Ele falou, o que você foi fazer lá? Eu falei, sabe aquela liminar, já joguei, né? Aquela liminar dos 43,55%? Sei. Eu falei, então, eu sou advogado. Você é o advogado dos 43%? Eu falei, sou. Ele falou, não, ligou pro presidente da associação deles, né, na Matra. Falou, tô com advogado aqui. Aí eu já entrei pros magistrados, né? Então as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? Aí eu chego ao final do ano, aí eles me procuram para mais uma decisão, 11,98, o RV, né? Bem famosa, né, Toninho? Aí entro, só que dessa vez já soube cobrar, eu falo isso, já peguei experiência. Eu cobrei os mesmos R$200 para ingressar com a ação, 5% do valor retroativo. Com essa mais ainda dos 43, eu troquei ainda, vou mostrando lá, que eu troquei o Monza num Tempra branco. Aí já tava me sentindo assim, um cara realizado, né? Tempra branco, maravilhoso, não via a hora de ir pra Cornélio, pra mostrar pros amigos que tava dando certo, né? Minha aventura, aquela coisa toda. Aí eles me contratam nos 11,98. E eu vou lá na mesma juíza, Salete Macalós, Rio de Janeiro, e ela, antecipação, tutela de novo. Só que dessa vez, como eu peguei 5% sobre cobrar, R$200 em entrada de 5%, Toninho, para aquele que não tinha nada, meu amigo, ganhei um dinheiro legal dos honorários. Aí o tempo eu já levei para minha mãe de presente, comprei uma Dakota 0 km. Aí eu conto que eu vou para Cornélio. Aí quando eu chego lá, né, o pessoal falou, isso aí virou traficante, né? Então eu conto isso, entendeu? E vou mostrando. Aí quando eu faço essa palestra, o Felipe, que é o próximo que vem, o Felipe já entra brincando, falou, eu também tive um Uno, tal, não sei o quê. Eu desço, as pessoas falam, nossa, que palestra maravilhosa. Pô, eu também aconteceu isso comigo, eu tive uma Brasília, eu tive não sei o quê, uma pessoa chegou, eu tô trabalhando em tal lugar, eu tô pensando em largar. Eu falei, gente, deu certo. Aí eu gostei, eu comecei a viajar com isso. Quando eu saio do sistema OAB, nós saímos, né, Toninho, juntos do sistema OAB, tem a pandemia. Aí
Lá em casa eu falei, vou escrever um livro sobre aquela minha palestra. Então esse livro nasce da palestra que eu dei primeiro no Acre. Depois eu passei 3 anos dando essa palestra para os jovens advogados. Então foi isso, ele saiu um pouco para contribuir, porque falar assim, a advocacia vale a pena, né? Você deve, mesma coisa, né, Toninho? É uma profissão difícil, né? Muita luta, muito estudo, mas é uma profissão que realiza sonhos, isso eu falo. Então, assim, esse livro é para isso, é para motivar aquele jovem advogado que ainda está pensando o que vai fazer, se continua, ou aquele que deixou para voltar. Então, eu falo assim, a realização, a profissão nossa realiza sonhos, vale a pena. Ela é desafiadora e ela traz compensações. Muito, tá? Toninho, muito. E as compensações nem sempre são financeiras. Não. Você tem, assim, verdadeiras realizações ao fazer justiça, ao conseguir uma justiça, às vezes, para algo que financeiramente nem traz, tem valores, né? É importante você ver aquela pessoa, né, que não estava dormindo, passar a dormir, você, né, mostrar que a justiça acolhe, que foi feito justiça, com aquilo que ela, às vezes, como você bem colocou, não é nem o valor, mas é a sensação de ter sido passado para trás, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, realmente a nossa profissão, fala até no 7, né, que nós vamos chegar lá no 7 passos, muito que eu falo, que é o seguinte: o advogado tem que gostar de resolver problema. Se não gostar, não venha, né? Sim. Porque você tem que, olha, chegou um problema, opa! E aí você tem que falar assim, eu vou resolver, tem que gostar, é um dos passos, né, dos 7 passos do advogado do presente. E doutor Ricardo, falando exatamente sobre isso, no seu livro, o senhor fala que a advocacia não tem mais espaço para amadorismo, né? Que a sobrevivência do advogado, ela depende de adaptação, percepção do mercado. Mas será que os advogados já entenderam isso? Né? Essa questão de não ser amador, de perceber o mercado, de estar avante? Kalina, se esse profissional não percebeu ainda, pode ter certeza que ele está ficando para trás. Porque hoje não tem mais espaço para esse amadorismo, né? Eu falo o seguinte, eu fiz muito isso, o Toninho deve ter feito também muito. Eu era um advogado que ficou, advogado de servidor público, eu passava noites e noites preenchendo, qualificando, né? Qualificando o servidor, ali você copia a cola, você pega o outro, faz não sei o quê. No outro dia você vê que tinha um monte de erro, porque você estava cansado já fazendo, você ia revisar, não era? E assim, ou quando você, isso eu tô falando no início que eu não tinha nem, né, funcionário para ajudar. Depois você tá melhorando, você tem um funcionário que faz isso, então é aquele advogado que fica fazendo, né, copia, cola, e você acabou. Sim. Né, com essa nova tecnologia que tá vindo, esse espaço não tem mais. Só que tem que pensar que ao mesmo tempo que essa tecnologia traz tempo para você estudar, traz tempo para você ir despachar um processo, dá tempo para você visitar um cliente. Então é isso que a gente fala, que esse advogado do passado não tem espaço. Se ele não conseguir aí colocar na vida dele o empreendedorismo, volta a falar, inclusive, não, mas eu não sou dono do escritório. Não, mas existe o empreendedorismo, é você que nem eu estava fazendo dentro do escritório do Dr. Milton, arrumando cliente que eram as trabalhistas, o servidor público, eu que levei para dentro do escritório. Então, quer dizer, eu estava ali dentro já fazendo, né, buscando cliente, fazendo algumas coisas, melhorando, despachar. Então, assim, levando o sistema para dentro do... Eu lembro que era o seguinte, tinha um sistema lá atrás, você vai lembrar, Toninho, que era de Minas Gerais, como que era o nome? Você lembra disso? Eu sei. Foi o primeiro que nós vimos. JS, eles eram estaduais, praticamente. Isso, eu levei isso para dentro do escritório. Então, assim, já para levar o quê? Para poder cadastrar o processo, para poder ter um push naquela época, né? Já tinha, eu tô falando isso do ano 2000, né? Quando eu comecei a advogar. Então é isso. Petição hoje tem que ser sucinta, no mínimo, eu falo memorial lá no escritório, mínimo, no máximo 3 páginas, 4 páginas, ninguém tem tempo para ficar lendo. Então, assim, vá direto ao assunto, não seja prolixo, até a postura do advogado mudou muito. O advogado tem que estar na rua, o advogado tem que estar conversando, o advogado tem que estar, né, se relacionando. Então, isso, essa advocacia hoje, que aquele advogado que não estiver nisso, infelizmente, ele vai ficar para trás e, né, acabaria abandonando a profissão, como a gente tem visto, né? Muito, que isso é triste você ver aquele advogado, porque não é só ele, né? Você envolve uma família, cara. Um sonho de 4 anos, que nem eu, 5 anos na faculdade, minha mãe me ajudando, dificuldade, minha irmã mais velha. Aí você vê que a pessoa fala, não, agora eu não quero mais. Não, mas o investimento tudo que eu fiz... Não consegui, né, avançar. Avançar, isso é triste, frustra a família, né? Legal. Ricardo, o Ricardo tem como uma das melhores qualidades dele, e ele tem muitas, mas ele é efetivamente um empreendedor, é aquela pessoa, é o menino do dedo verde, onde ele bota o dedo, floresce, regenera, e ele sabe
investir, sabe empreender, e conhece o que acontece com os nossos colegas, com a nossa profissão. Hoje, nós resolvemos criar uma corretora pensando em alguns focos específicos do mercado, e uma das coisas que eu conversei muito com Kalina foi sobre o risco que nós enfrentamos na nossa profissão. Às vezes você se expõe por conta de um erro mínimo, você se expõe a um risco, a um prejuízo, e pior, a causar prejuízo a um cliente, né? Eu não sei se na sua experiência você já teve que conversar com alguém ou aconselhar alguém a respeito disso. Mas eu acho que o risco hoje, ele é uma coisa que nós temos, dentro de toda essa evolução tecnológica que nós temos, a gente precisa também dosá-lo, reduzi-lo, mitigá-lo dentro da nossa atividade. Mas nós não temos a cultura de fazer isso. Você acha que o advogado despreza essa possibilidade por falta de esclarecimento, por não querer incorporar, às vezes, um custo mínimo à sua tabela de organização? Você acha que isso seria aconselhável aos profissionais que se estabelecem e prestam serviços à população? Toninho, excelente pergunta. E quando eu fui presidente da Caixa, tanto na do DF quanto na Nacional, uma coisa que eu busquei muito para o advogado sempre foi a segurança dele. Sempre pensei nisso, no seguro, sempre pensei na aposentadoria, sempre pensei na família do advogado. Então, assim, vamos colocar um plano de saúde aqui na vida de vocês. Sim. Sabe por quê? Você vai sair para trabalhar, você sabe que sua família está protegida. Um filho caiu na escola, uma mulher sofreu um acidente, alguma coisa, você sabe que eles vão estar bem assistidos quando você tem um plano de saúde. No seguro de vida, eu dou o exemplo agora, o dia que a Kalina me ligou, eu estava naqueles dias pensando nisso. Falei, gente, se eu falecer amanhã, rapaz, minha vida é uma bagunça, gente. Tipo, né, porra? Os meus negócios, tudo. Falei, Paula, de um dia pro outro acordar e falar assim, pô, não tô aqui agora, o que eu faço? Aonde que eu vou resolver esse negócio com o advogado, fazer inventário, aquela coisa toda? Aí eu falei, não, Kalina, eu quero fazer um seguro, né? Porque, aconteceu alguma coisa, daqui 30 dias ela recebe um dinheiro para ela, né, passar um tempo, até que o inventário, se organizar, até que o inventário termine, aquela confusão toda, para ela, inclusive, pagar o advogado que se tiver, não é? Tiver que fazer qualquer outra coisa, né? Então, assim, tem que ter essa proteção. Então, eu sempre lutei por isso. E o seguro, seguro do processo, responsabilidade civil. Eu procurei tanto, eu lutei tanto, até que eu não lembro o nome. Eu achei uma seguradora que era aquilo que eu imaginava que o advogado queria. Porque tem que ser simples as coisas. Eu queria uma coisa que eu acessasse um site, eu na hora que estivesse assim, meio parando, meio até cansado de peticionar alguma coisa, eu falava, vou entrar aqui, deixa eu ver um seguro aqui. Peraí, eu compro um pacotinho, eu faço como se fosse, eu coloco um teto. Pô, meu escritório tá aqui, eu sei e tal. Eu quero 200 mil. 200 mil para os meus processos. Para o escritório ou para advogado, que seja. Mas que fala assim, aconteceu um problema, alguém perdeu o prazo ali dentro do escritório, qualquer outra coisa. Eu sei que eu tenho 200 mil de garantia. Claro, você vai ver o que aconteceu, né? Procedimento todo né? De segurança da seguradora também, claro, né? Mas assim, alguma coisa fácil. Porque eu fico imaginando se você for fazer por processo... Então, hoje é assim, né? Hoje eu entro lá, eu achei, isso aí na época, eu entro lá, coloco lá, eu quero uma cobertura de 1 milhão, de 500 mil, né? Como é um carro, né? Um carro é assim, né? Você tem lá, olha, a cobertura total é 300 mil. É que é como se fosse um limite máximo de garantia para o escritório, né? Isso, aí você paga ali, tudo fácil. Aqueles processos já estão todos, não tem que ficar passando relação, nada. Tá na sua OAB, tá dentro do... Tá segurado, né? Então eu penso isso. Uma coisa que eu lutei muito também foi na Previdência, né? Porque você via assim, eu tive uma advogada que o marido tava com um cliente, infartou, advogado, morreu na frente do cliente. Nossa. No outro dia, ela não tinha dinheiro, porque ela não tinha senha da conta, não tinha nada. Exatamente. Ela não tinha dinheiro para comprar pão. E é tudo bloqueado, né? Não tinha dinheiro para comprar pão. Aí, o que nós fizemos? Nós deferimos ali um seguro emergencial para ela, a caixa de assistência, mandamos
assistente social para lá, para acompanhar isso, para ver também se era tudo, né? Acompanhou, ela que, com um funcionário nosso, foi lá, fez compra, ajudou as crianças. Preparou ela, porque de um dia pro outro, essa mulher se viu assim, e agora? O que eu vou dar de comer pros meus filhos? Sim. O provedor da casa faleceu. Tava sem reserva, a maioria dos advogados é esse, a realidade é essa, né? Tava sem, e aí? Quer dizer, se ele tivesse um seguro ali, não é? Então a Caixa tem, assim, nós temos lá, eu falo com o tempo que a gente incorporou tanto isso na nossa vida, e é nossa mesmo, né? Mesmo a gente estando fora do sistema, mas nós somos advogados e pagamos a nossa OAB, então nós temos, né, os benefícios da Caixa. Nós temos lá um auxílio funeral, que assim, o advogado faleceu, já vai receber lá o valor da unidade, entendeu? Para poder pagar. Não é muito, mas ajuda, né? Um auxílio funeral para poder custear, né, o velório, que isso é importante também. Porque se você coloca uma assistência dessa para o advogado, você sabe que o seguinte, faleceu, se você tiver inclusive uma assistência de preparar, de ligar para separar documento, porque a família tá tão né, já tá tão, tipo, já desorientado pela perda do ente querido, né? Aí tem que ficar preocupando ainda com velório, com tudo. É a pior parte. É a pior parte documental. É a parte documental. Então, se tivesse isso, aí fica até uma sugestão que eu sempre pensei o seguinte, nas caixas de assistência, tá? Vai chegar uma hora que as caixas vão ficar sufocadas. Por quê? O advogado paga 100% de uma unidade, sei lá, vamos colocar R$600, R$700. 20% vem para a Caixa. Quando eu coloco um auxílio maternidade, um auxílio funeral e qualquer outros, tá? Que vem aí, ou qualquer outro benefício, eu pago 100%. Então, como que se eu recebo 20, eu pago 100? E eu falei um dia numa reunião de presidente de Caixa, falei, cara, e nós estamos fazendo as caixas ficarem, né, conhecidas, porque quando nós chegamos lá, era conhecido como caixa de problema. Não ia pra frente. Isso não só em Brasília, era quase no Brasil inteiro. Era uma outra caixa que dava certo e nós começamos a fazer funcionar. E aí, quando funcionava, falou assim, mas gente, nós começaram a usar toda. E aí? Como que eu recebo 20 eu pago 100? Vai ter problema. Aí eu pensei, falei assim, olha, uma seguradora podia pegar, falar, olha, eu vou fazer um seguro do jeito que nós estamos falando. Geral aqui. Então as caixas, quanto você gastava? Eu gastava, sei lá, por ano de indenizações de auxílio funeral X. Então tá, você me dá esse dinheiro, eu vou providenciar essa cobertura para todos os advogados do DF. Isso seria bom, porque, né, para a Caixa de Assistência, ela sabe que o teto dela era ali, ela já estava pagando aquilo, um pouco mais, não tem problema, e ela não ia ser pega nunca de surpresa. Né? Então, assim, a Caixa ia poder se organizar até melhor para poder continuar crescendo, né? Eu ia falar, daqui a pouco a Caixa tem que parar de divulgar, porque daqui a pouco vira um problema. Nós damos vacina, né? Aí temos os programas, tudo, isso custa. E aí, quando você vê que uma unidade de 20 paga 100... Né? Então, é isso aí. Voltando a falar, previdência. Lutei muito para a OAB Prévia. Eu acho que isso é fundamental, que o advogado se conscientize, mas é difícil, né? É difícil. Isso aí é uma luta que a gente tem há muito tempo. Na hora que ele aperta, ele vai resgatar e você fala, o cara tá faltando um leite em casa e o cara tá com um negócio. Comunidade. Voltando, gosto tanto de falar da OAB, né? É porque o livro sai disso. A nossa história é essa, né, Toninho? E aí, por exemplo, assim, o advogado falava o seguinte, olha, para você, o regimento, para você receber o auxílio emergencial que tinha, cesta básica, você receber cesta básica, olha isso, cesta básica, você tem que estar a unidade em dia. E eu falo, cara, o advogado que paga a anuidade e vai passando fome, tem que bater, não é? Porra, o cara tá pedindo uma cesta básica, gente. É porque a situação tá muito complicada. Tá muito complicado. Então, claro que ele vai estar com a anuidade, não vai estar em dia. O que você pode fazer? Dá e ajuda ele a pagar essa anuidade, não é? Traz ele de volta pro mercado, faz alguma coisa nisso. Então, o seguro para isso é tudo sempre muito importante, né? Um residencial, um automóvel. Eu sou assim, apoiador de que tudo você faça seguro para proteção, porque você não corre o risco nenhum. Tudo que vai acontecer na sua vida já está calculado. E assim, uma das nossas missões, doutor Ricardo, é uma missão de educação, de orientação, de conscientização. Porque o senhor citou o RCP, que é a Responsabilidade Civil Profissional. O advogado, tanto em início de carreira, quanto quando já está com o escritório estruturado, ele corre muitos riscos, né? E quando está com o escritório, então, que ele tem advogados associados, que ele tem ali uma equipe que vai de uma recepção, de um estagiário ao corpo diretivo ali da empresa, em qualquer uma dessas etapas podem se acontecer falhas
omissões, né, esquecimentos, porque o ser humano ele é falível, né? E às vezes é uma recepcionista que recepcionou um documento, não deu prosseguimento, um estagiário, né? Ou enfim. Não recolheu as custas. Não é? E aí? Perdeu. É um negócio triste. Explique, gente. Triste. Informar isso para o cliente. Não, você para recorrer, você tem que recolher custo, tem que pagar. Aí a pessoa recolhe errado, esquece, não recolhe. Então, assim, e aí? Você perde o processo, não é? O recurso seu não vai ser admitido, não vai ser nem analisado. E aí? Quer dizer, se você tem um seguro, seu cliente está perdendo. Claro que vai ficar... A situação é ruim, né? Mas é menos pior para você que não vai ter que indenizar e sofrer esse prejuízo, né? Porque você ia ganhar 10% de honorário, você vai pagar 100%. Sim. E de um processo... Comprometer seu patrimônio pessoal. Compromete seu patrimônio pessoal. Você ia ganhar 10%, você tem que pagar 100%, e talvez a pessoa nem fosse ganhar o processo. No momento que você perdeu a oportunidade dela de recurso, você tá tirando a oportunidade dela de ganhar, porque ela foi pra justiça que ela acreditava que ela acreditava que ela tinha chance. Então, assim, é complicado. Eu acho que, assim, isso tem que ser feito isso dentro das caixas de assistência. Aí fica pra vocês mesmos visitar a caixa de assistência, fazer. Eu acho que, assim, poderia fazer vídeos curtinhos, porque ninguém tem tempo de ficar em palestra, né, escutando. Deveria, né, pra ter uma conscientização, mas não tem. Então, se tivesse alguns videozinhos, né, um viralzinho aí pra colocar nos WhatsApp, essas coisas, falando da importância do RC. Sim. Não é? RCP. RCP, responsabilidade civil, né? Então, assim, é importantíssimo, tá? Sim. E não só isso, como eu falei, seguro de vida. Sim. A advogado tem que parar a pensar, meu amigo, pode cair duro aqui, como esse advogado caiu entendendo o cliente, e aí? Sim. E o seguro de vida... E seus filhos, sua mãe, e sua esposa? Muitas pessoas argumentam assim, mas eu tenho um excelente patrimônio. Mas o momento que o patriarca ou que a matriarca, o mantenedor falece, tudo é bloqueado. Tudo bloqueado, não tem acesso. Então, não é uma questão de você ter investimentos, de você ter dinheiro guardado, é uma questão do acesso. Do acesso, naquele período, eu também acho. Sim, não é? Sim. Eu trabalhei muito com o serviço público também. E até quem é pensionista, as pensionistas, às vezes demoram meses para aquele processo ser concluído. E durante esse período, né? E as contas que vencem no próximo dia 5 dia útil, né? O quinto dia útil do mês, como é que fica, né? Kalina, e aí a gente fala assim, não, mas é porque ele não tem acesso ao patrimônio. A maioria dos advogados não tem patrimônio. Também nós temos que ir para a realidade da advocacia, né? Fora esse, claro, tudo isso que nós falamos, mas assim... E aquele que não tem patrimônio? Sim. Então esse nós temos que deixar um seguro para pensar na família, cara. E aí ele vai largar os filhos aí passando fome? Sim. Então ele tem que pensar nisso. Ele tem que ter uma previdência, porque também na hora que ele aposentar, e aí como que ele vai fazer para sustentar? Ou pelo menos um seguro com formação de reserva, né? Também, um plano de saúde, né, para os filhos, para ele, para a família, para ele, ainda mais quando ele envelhecer. Sim. Né? Então assim, realmente precisa ser feito um trabalho muito forte dentro da advocacia, para que os advogados se conscientizem da importância de ter um seguro em sua vida, não importa qual seja. E até que nós estávamos conversando ali fora, até o seguro garantia, né? Sim. Que passa a ser até uma forma de receita para o seu escritório, né? Você oferecer para o cliente, você passar a trabalhar com isso, né? Fora que você está ajudando o seu cliente, né? A garantia ali, eu estava contando que eu advogo muito pro agronegócio e eu tive muitos processos daquele do Plano Collor. E o seguinte, chegou numa fase que meus processos estão quase todos com dinheiro depositado, tá? Para o cliente receber. Aí veio uma decisão suspendendo todos os processos enquanto não analisasse determinada situação. Isso já tem mais ou menos uns 5 anos. Nossa. Se eu tivesse um seguro-garantia, eu podia dar o seguro-garantia, liberar o dinheiro do cliente, né? Tá lá, garantia, enquanto isso ele vai fazer as outras coisas, vai investir, porque o dinheiro era dele. Lá atrás ele deixou de receber aquilo. Então ele pode voltar isso pro agro, ele gera emprego, não é? A vida dele, não é? Ele cresce, então quer dizer, tudo isso ele consome mais. Então assim, esse dinheiro voltando pro agro é importantíssimo, e podia voltar através de um seguro-garantia desse, né? Com certeza. E no âmbito trabalhista, a gente tem, às vezes, algum cliente, algum empresário, algum pequeno empresário, que ele, por não dispor, às vezes, do depósito recursal, do dinheiro do depósito recursal, ele perde a chance de recorrer. Porque você tem depósitos de um recurso ordinário que mais de R$13 mil.
Se ele quiser tentar um recurso de revista, já pula para 27 mil. Então, assim, é muito importante que a gente ofereça essa possibilidade aos nossos clientes que eventualmente tenham dificuldades de caixa e oferecendo uma solução assim um pouquinho mais em conta do que o desembolso total desses valores aí tetos, né? Aí só para explicar um pouco o seguro garantia recursal, esse que Antônio citou agora, é que ele substitui aquele depósito judicial que o juiz determina. Então, e eu fiz uma pesquisa de 4 anos para cá, uma boa parte dos juízes tem aceitado o seguro em vez do depósito judicial. Então, como o senhor bem colocou, é uma forma de você ajudar o seu cliente. Tira o senhor, pelo amor de Deus. Tá bom. É uma forma de você ajudar seu cliente, né? E trazer uma garantia de que ele consiga permanecer no processo, né? E continuar, dar prosseguimento ao processo. Né? Não, é importantíssimo, sem sombra de dúvida. Bem, como você percebe o impacto das novas tecnologias na advocacia atual? Como isso pode ser, como se pode ajudar o advogado, a advocacia, para minimizar a necessidade dessa constante atualização, aquisição de equipamentos e softwares? Senhor, doutor... Você, né? Pô, Antônio Alves, vou ficar doutor Antônio Alves. Doutor Antônio Alves. Toninho. Toninho, isso aí é muito... Eu sou totalmente a favor, tá? Você tem que saber, o Conselho Federal, vamos falar de inteligência artificial, então vamos falar dela. O Conselho Federal tem feito um excelente trabalho de saber qual o impacto dela no trabalho, até onde pode, porque tem que ter limitações também, né? Porque ela pode ser até utilizada perigosamente, né? Então, assim, eu acho totalmente favorável a usar as tecnologias a favor. Volto a falar, como eu falei lá atrás, sobra tempo para o advogado, para ele buscar, né, novos negócios com o cliente, e acompanhar os processos do cliente, porque eu acho que hoje a advocacia, ela passa do cliente lá no seu escritório, você atender ele e você ficar limitado no processo. Eu acho que vai mais que isso, é você entender o ambiente que o seu cliente está, quais são as necessidades, o que você pode contribuir. Eu vou te dar exemplo isso na minha vida. 2 clientes, tá? Um de inteligência artificial e o outro de uma fintech. Agora, recente, da fintech e da inteligência, me procuraram atrás, mas assim, eles não têm hoje recurso para pagar, né, um honorário mensal para nós, uma coisa que a gente, né, para poder dedicar tempo. E ao mesmo tempo você vê que é um excelente negócio. E ele precisa dessa estrutura jurídica, ele precisa desse acompanhamento, porque tudo é muito novo para eles, né? Então, assim, o que eu fiz, tá? Eu peguei um percentual, tanto da empresa de inteligência artificial, quanto da empresa da fintech. Então, eu sou o diretor jurídico dessas duas, uma participação na sociedade. Estou ajudando a alavancar ela, estou ajudando a entender, como se eu fosse um investidor anjo, mas eu estou entrando com a minha parte em trabalho. Então, assim, eu acho que é isso que está faltando. Aí, isso é, né? Só tecnologia nós estamos falando aqui, né? Sim. Uma fintech é uma tecnologia do mercado financeiro, né? E a inteligência artificial. Então, assim, eu estou acreditando e apostando nisso, que é um caminho sem volta, na minha opinião. Sim. Então, assim, não, quem fica resistindo não vai ter espaço para ele, pode ter certeza. Sim. Então, assim, vamos falar do nosso querido irmão Juliano Costa Couto, né? Nossa senhora, nosso vixe Maria, chega a arrepiar, tanto que a gente ama, né, o nosso querido sempre presidente. O cunhado dele foi em casa falando, olha, Ricardo, eu queria uma orientação sua. Eu tô o irmão da Aline, o primeiro ano, o que eu faço? Aí eu fiquei pensando, falei, eu vou procurar emprego aonde? Eu vou para um escritório de advocacia? Eu vou pegar experiência em outra área para trazer para advocacia? Pergunta interessante. Aí, conversando com ele, falei, olha, a primeira coisa, eu acho que você vai entender de inteligência artificial, né? Porque hoje, você com inteligência artificial, você conhecendo, sabendo utilizar, né, a favor, você tem um mercado imenso dentro da advocacia. Porque o advogado, aquele, né, mais, vamos dizer, tradicional, ele não vai se adaptar, mas o escritório dele tem que se adaptar. Eu trabalhei num escritório com o Dr. Milton Damasceno, que era o seguinte,
ele não digitava e não queria saber de aprender a digitar no computador. Era manuscrito. E a gente serviu qual era o nosso trabalho? Digital dele. Então, de inteligência artificial ou de qualquer outra tecnologia, né? Um aplicativo que for a favor, seja de busca de jurisprudência, qualquer um. Você vai ajudar esse advogado que não... Né, não se adaptou e nem quer, mas você vai levar isso para ele. Então você vai ter sempre um mercado, sempre vai surgindo um mercado diferente, um trabalho diferente, né? Então assim, é isso que eu acho, que a tecnologia tá aí, é para ser utilizada, né? Os preços não são preços caros em tudo, cara. Por exemplo, um desse da inteligência artificial você paga por mês, né? Um valor você tem acesso. Gente, nunca, até esses dias eu participei de um outro podcast. E a pessoa ficou assim o tempo inteiro perguntando, mas vem cá, mas e aquele advogado que estudava muito? Não, gente, então peraí, o advogado vai continuar estudando sempre, né? Talvez até mais. Gente, não, daí voltar. Não, peraí. Isso é premissa básica do direito, né? Cara, tem que ler muito, tem que estudar muito. Então, dali pra frente, falando assim, quando ele fala em empreendedorismo, fala assim, mas o advogado agora vai o quê? Vai utilizando, por exemplo... Tudo do empreendedorismo vai fazer e o estudo. Não, peraí. É o estudo e o empreendedorismo, né? E aí ele cuidar, é o financeiro, aí você tem um financeiro dentro do escritório, como o Toninho tem. O Toninho é um exemplo de um escritório, né? Empreendedor. Verdade, Toninho. Há quanto tempo você utiliza aí, né? O financeiro, vocês têm uma gráfica lá dentro, vocês são umas pessoas que estão sempre na frente, né? Então, aqui a referência como escritório de empreendedorismo e de sucesso é o escritório do Antônio Alves, né? Sim. Mas é interessante, deixa eu só fazer uma ponderação. Meu irmão Caleb Pacheco está ajudando a gente nesse podcast. E a gente... Que legal, Caleb. Não sabia que era irmão, não. Que legal. E a gente teve numa palestra que ele deu numa escola para professores sobre inteligência artificial. E nós chegamos lá, os professores muito resistentes. Muito resistentes. Não, que isso é um absurdo, porque o aluno está fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, não é isso, porque gente. Não sei o quê, e o que eu estudei, não serve para mais nada. E aí, foi incrível a tarde que a gente passou, porque assim, o que ficou claro para os professores, depois eles foram atrás, eles queriam mais, eles querem saber mais, até os mais resistentes, por quê? Na verdade, só mudou a ótica. Hoje, você não precisa montar talvez uma estrutura ou a estrutura básica, mas você precisa saber interpretar. Esse é o mais importante, é isso, né? Aí. E isso é com o seu arcabouço. Saber pedir. Exatamente. Saber conversar com ele, né? Isso. E se você não tem experiência jurídica, aquilo que ele te entrega não significa nada. Gente, é como... Aí vou dar um exemplo. É como o magistrado que recebe uma petição do seu assessor. Exatamente. Não é? Então é isso. Você vai dar as diretrizes para a inteligência, ela vai te devolver alguma coisa, você vai melhorando, mas você tem que ter estudado todo o processo para pedir e para poder analisar, porque ela erra muito. Sim. Quem usa inteligência artificial vê que ela erra toda hora. E você vai, né? Você vai construindo. Nosso querido amigo Mulha fez um robozinho, um nome que tem. Um agente. Rico, você viu? Rico. Você viu que legal, cara? Que bacana. E esse dia ele falou, você tá usando o Rico? Eu falei, não. Ele falou, cara, mas então, tem um monte de gente no Brasil usando e tá ficando melhor. Eu falei, opa, então vou começar a usar. Tô usando agora. Você vê que legal? Porque todo mundo ali, trabalhando nesse Rico, e jogando informações, ele vai ficando cada vez mais experiente, né? Com as informações, mais inteligente, Sim. vai conhecendo mais, vai conhecendo o perfil de cada um. Sim. Então isso é legal. Eu acho muito bacana. Assim, sou super a favor. Por exemplo, essa fintech, eles estavam assim com dificuldade de básica, de banco central, de como fazer, como que faz uma parceria com um banco, com uma que eles chamam de BAS. Não, daqui que a gente... Tô lá pra isso, né? Nós estamos lá pra organizar. Então, assim, amigo, tem que usar a favor mesmo. Eu sou totalmente... Desde lá de trás, eu falava lá atrás nas palestras, falava assim, olha, não menosprezando o Uber, né? Falou, os advogados hoje estão saindo da nossa profissão pra ser Uber, né? Não menosprezando, mas dizendo o seguinte, pô, ele tinha um sonho da advocacia, aí vai pra um outro totalmente diferente. Aí já lá atrás eu brincava, olha, daqui um dia vai vir os carros autônomos, nem Uber vai ter mais lugar. Hoje você viaja, só tem carro autônomo. Então, assim, e aí? Então, você tem que ir se adaptando, né? Sim, então é isso. Né? Ser empreendedor na advocacia não é apenas captar clientes ou inovar no marketing. É pensar em sustentabilidade, blindagem e continuidade. O advogado do futuro é aquele que se protege para proteger os outros.
Doutor Ricardo, falando um pouquinho sobre planejamento sucessório, sobre blindagem patrimonial, nós vimos uma estatística do IBGE que fala que 15% das empresas conseguem alcançar a terceira geração. Então, eu quero conversar com o senhor agora, com você, sobre sustentabilidade, sobre continuidade daquele legado, do escritório, né? Então, quando não se tem toda essa blindagem patrimonial, como é que fica quando essa pessoa-chave falece? Isso é muito complicado, né? O escritório, de um dia para o outro, se for disso aí. Agora, se você tiver ali uma sucessão patrimonial, se tiver um planejamento, se tiver tudo, às vezes o que acontece? A família recebe a participação daquele sócio que faleceu, né? Então fica mais fácil até para aquele escritório continuar, pensando se ele não fosse o único, né? Sócio ali, continua. Aí o escritório continua normalmente, a família recebe. Eu acho que diminui muito o risco inclusive de litígio, não é? Ajuda muito. E também, se você pensar na vida do advogado, é muito importante, porque no momento que você tem um planejamento, você consegue facilitar a vida na hora que você faltar. Não é que seja, né, que seja transferência de cotas, que seja... E o seguro é importante porque ajuda a pagar ITCMD. Eu mesmo comprei um imóvel rural esses dias e a família é o inventário, mas o inventário terminou, só que ela não registrou o formal de partilha, não averbou, não transferiu, né, para os herdeiros. Por quê? Porque falta de dinheiro para recolher o ITCMD. Faltou só isso, né? E agora fomos tentar fazer isso, agora é uma dificuldade. Teve a perda de um outro membro da família, quer dizer, já começa a dificultar, né? Então, quer dizer, se tivesse um seguro desse, tinha pago lá o ITCMD, estava no nome de cada um, não é? Sim. Já não estava mais falando em inventariante, não estava falando mais em herdeiros, né? Tá? Então, cada um com a sua parte estaria bem resolvido. Aí você vê, por causa do quê? Se tivesse um seguro. Então, assim, seguro é importante para tudo. Vocês estão no caminho certo, né? Você mesmo esses dias me ajudou bastante. Obrigada. Eu cheguei pra minha esposa e falei, olha, se tudo der errado, aqui, se eu faltar amanhã... a Kalina resolveu ali, porque eu tinha um monte, eu contei pra Kalina, eu tinha um monte de seguro, você não sabe qual é gerente te ligando de banco, né, faz aqui, mas você não para procurar pra onde que é, qualquer um, esse aqui eu sei qual é, Paula sabe, se acontecer alguma coisa comigo, é a Kalina que ela vai procurar, viu? E é bom que ainda tá dentro de casa, né? Só procurar a gente. Só procurar a gente, então assim, é muito importante mesmo, né? Então assim, esse podcast aqui é muito legal, e principalmente tá num ambiente desse, que eu gostei muito, você falou assim, o advogado precisa se proteger para proteger os demais. Isso é muito legal. Sim. Então, assim, tá de parabéns pelo trabalho, seu trabalho, do Antônio Alves, que é uma liderança na advocacia, uma referência nacional aí, né? Então é isso. Bem, e falando sobre, né, planejamento sucessório, ele acontece em 2 etapas, e acho que existe um pouco de confusão sobre isso. Como você bem colocou agora, nessa questão da fazenda, né? Muitas das vezes o provedor, o mantenedor ou a mantenedora, a provedora deixa de herança um patrimônio muito bacana, muito legal, que deveria deixar aquela família tranquila, mas a família, até para receber aquela cota, aquela herança, ela tem que ter condição financeira de pagar o ITCMD, que não é barato. O advogado também não é tão baratinho também para fazer, né, um processo de sucessório. E além disso, então essa seria a primeira etapa, você empoderar a família, né, deixar para a família condições para pagar o ITCMD daquela cota. A segunda etapa seria a questão da empresa não precisar dispor dos seus bens, do seu patrimônio, de um dinheiro que muitas vezes não está no caixa, né? Porque se a gente for pensar no valuation de uma empresa, de uma advocacia, é até difícil você precificar, né? Porque vocês têm aí precatórios, têm ações para frente. Então, como é que faz esse valuation dessa empresa? E aí existe um detalhe também que as pessoas não costumam falar sobre isso. Quando existe um conflito de interesse entre o que os sócios acham que a empresa vale e o que os herdeiros acham que merecem receber. Exatamente porque esse valuation não é fácil de você determinar de um escritório de advocacia. Se você estivesse falando de um comércio tem estoque,
Então é fácil de você fazer o valuation daquela marca, daquele estoque, né? Agora a advocacia não, né? Porque é algo para o futuro. Aproveitando essa aí que você fala assim, um vale, acho que vale uma coisa, e o outro vale que não vale aquilo, né? Cada um colocando um preço. Eu gosto de fazer o seguinte, então tá, Toninho, vamos fazer o seguinte, você coloca o preço, eu escolho se eu compro ou vendo. Não é? Acho que isso, né? Pô, isso é ótimo, né? Resolve. Se você pôr baixo, eu compro. Se você colocar alto, eu vendo. Então, acho que aí vem um equilíbrio, né? Mas a gente não precisa chegar nesse ponto, porque nós temos aí, né, o planejamento, temos seguro para isso, acho que para indenizar, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Eu mesmo gosto muito, eu tenho minha previdência, tá? Mas eu gosto muito de loteamento. Então, eu tenho aqui no entorno alguns lotes. E aí eu faço o seguinte, eu fico pensando dentro daquilo. Se eu faltar hoje, para minha esposa vira um problema. O que ela vai fazer com um monte de IPTU para pagar, não é? É cobrança de mensal. Então, e taxa de prefeitura. Por isso que tem que ter um planejamento, tem que ter já, não é? Um recurso para poder custear isso aí até que consiga resolver isso, né? Então, você tem sócio, você tem um monte de coisa, né? Então, tem que pensar nisso mesmo, né? Sim. Até para contratar um administrador, né? Porque, como você bem colocou, a sua esposa é dentista, né? Dentista, Ela é de outra área, não domina o que você faz. Então, da noite pro dia cai um elefante branco no colo da pessoa, a pessoa fala, o que eu faço? Vira um problema para ela, né? Já tem, né, a dor, né, o luto que vai passar, a dor da falta, né, do marido. Agora, ainda tem problema no outro dia, falar assim, e agora? Aí gente ligando, falando, olha, tá a máquina aqui, o diesel, não sei o quê, que é isso? Vai pagar quem, não é? Então, assim, mas é isso que o planejamento serve para isso, né? E o advogado tem que se preocupar com isso. Né? Porque nós somos mortais, meu amigo, e a gente não sabe o que acontece amanhã, e a nossa profissão também exige muito da gente, né? Muito psicologia, né? O psicólogo mental nosso, né? Exaure muito, então tem muitos advogados aí com depressão, né? Então isso nós temos que pensar, se o advogado fica de fora do dia a dia do trabalho, como que ele leva, né, o alimento para casa. Então, assim, é um assunto assim, muito importante para a advocacia. O Ricardo deu aqui hoje um conselho, uma dica milionária, que é a dica de, ao atender a um cliente, oferecer soluções que não são necessariamente aquelas que o cliente está procurando. A história é uma advocacia, vamos chamar de integrada, integrativa. Além dessa, que eu achei extremamente interessante, que dica você daria para um advogado que está aí no mercado, está começando, está desenvolvendo, começando a ficar durinho aí dentro do mercado de trabalho? Que dica você daria a esse advogado para ele se tornar um melhor empreendedor, se tornar um pouco mais ousado, olhar um pouquinho adiante do local, do lugar, da posição que ele ocupa? Toninho, assim, a primeira coisa que eu falo até dentro dos 7 passos, né? Eu coloco assim, seja especialista, primeira coisa, né? Então, tem uma especialidade, foque nela. Ah, mas vem cá, eu preciso comer. Não, eu sei disso, você está começando, você precisa comer, mas você vai ser trabalhista. Mas você vai fazer um civil aqui, vai fazer um tributário aqui, mas você sempre vai dizer. Porque, primeiro, quando você se torna uma referência, os outros advogados acabam te indicando. Hoje, se chega um trabalhista para mim no escritório, eu vou indicar o Toninho. Só que se o Toninho é um advogado que faz tudo, eu já não vou indicar. Por quê? Porque ele vai ficar com o meu cliente depois. Pode ser que não fique, mas na minha cabeça pode ser, porque no momento que o meu cliente vai lá para fazer o trabalhista, por que ele não vai fazer o civil, não vai fazer o tributário? Então, uma coisa que eu falo, seja sempre especialista. E outra, você começa aquilo que nós falamos, vira referência, né? Então, assim, não, preciso de trabalhista. Dê palestra, participe, faça artigo, participe da ordem, né? Que a gente falou tanto nisso, né? Estude muito, 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 muito. Esse é o principal, é o básico, né? Estude muito, muito, muito. Goste de problemas, não é? Faça relacionamento. Vá pra rua, conheça a pessoa na igreja, aonde for. Você precisa, porque é o boca a boca que é a melhor propaganda, né? E com casos que você, né, tem sucesso e seu cliente conta para alguém, te indique. Então é isso. Mas a advocacia, eu vou falando isso já bastante, eu e o Toninho, a advocacia vale a pena, tá? Ela realiza sonhos. Eu saí lá de trás, aí você falou assim, mas por que, uma hora você falou assim,
você é empreendedor, você faz isso. Eu falo, a vida fez isso comigo, né? Sim. Então eu falo assim, aquele filme, Quem Quer Ser Milionário, né? Que o Jamal responde lá 9 perguntas com coisa que ninguém respondeu, eram 10 perguntas para receber. As pessoas, como que ele respondeu tudo isso? Então, meu amigo, chega lá a polícia e fala, cadê o ponto? Você tá com ponto? Quem que tá te passando cola? Alguma coisa? Meu amigo, então, revistam o rapaz e ele fala assim, não, porque é o seguinte, a primeira pergunta eu respondi porque lá atrás meu pai morreu, lá atrás eu fui preso indevidamente, lá atrás um traficante correu atrás de mim. É isso, né? A escola da vida, né? Sim. Então, da minha foi a escola da vida que me trouxe até aqui. Então, tipo assim, perdi meu pai muito cedo. Ele tinha 11 anos de idade. E assim, era um momento muito difícil em casa. A gente não tinha carro. Meu pai tava, né, com dificuldade financeira. Então, assim, aí eu tive que... Eu e minhas irmãs e minha mãe tivemos que dar as mãos e falando, se a gente quiser ter alguma coisa na vida, nós vamos ter que lutar muito. E foi isso que nós fizemos. Nós lutamos muito, sempre muito unidos. Então, é isso aí que, né, proteja a sua família, como você bem colocou, né, é o principal que nós temos na vida. Cuide da saúde, né, e meu amigo, vá advogar. E cria, dentro disso, que você falou da advocacia integrativa, meu amigo, crie situações, não é? Pense fora da caixinha, né? Fora da caixinha. Fora da caixinha, olha de fora, né? Eu gosto muito disso. Pensa alguma coisa para melhorar a vida do seu cliente. Sim. Né? Ajude. Então, assim, a advocacia é uma delícia. E empreender na advocacia é melhor ainda. Não é? Tem o seu escritório. Eu montei meu escritório com 9 meses. Eu comecei a trabalhar em fevereiro até 8. Em setembro, agora, esse mês que vem, setembro, completa 25 anos de escritório. Dia 7 de setembro, eu fiz a mudança. No dia 8, eu abri meu escritório já sozinho do primeiro ano da advocacia. E de lá para cá, nunca mais trabalhei para alguém, sempre com meu escritório, com sócios, com associados. Isso aí também é uma dica boa, se associe. Melhor do que ser sócio, do que ter sócio, é parceiro, né? Faça parceria, divide um espaço, né? Porque um indica pro outro, ajuda. Olha, tô com dificuldade nisso aqui. Aí ele vem, olha, mas faz desse jeito, essa petição assim. Então, né? Hoje, use a tecnologia a seu favor. É isso. Coisa boa, bom demais. Hoje ficou claro que o advogado empreendedor é aquele que une visão de futuro com proteção no presente. Se você é advogado e quer blindar sua carreira, sua renda e seu escritório, fale com a Rockseg. Nós oferecemos soluções em RC profissional, garantia judicial, seguro de vida com cobertura em vida, diárias de incapacidade temporária para você crescer com segurança e empreender com tranquilidade. Clique no link da nossa bio lá no Instagram, converse com um dos nossos especialistas. Doutor Ricardo, muito obrigada, meu amor. Ricardo, muito feliz de te encontrar, principalmente aqui. A gente precisa de achar outros espaços para estar mais juntos, tá? Verdade. E eu quero te agradecer muito essas lições de vida que você trouxe aqui pra gente. Vou ler o seu livro, tá? E quero ir ao lançamento dele aqui em Brasília. Vou te cobrar esse convite, viu? Eu que agradeço vocês dois. Nossa, espetacular estar aqui com vocês, essa energia maravilhosa dos dois. Quero estar mais próximo, quero receber vocês em casa, com jantar com Paula, com vocês. Estou devendo isso para vocês. Né? E é sempre uma alegria muito grande a gente tomar o nosso vinho, né, Toninho? Faz tanto tempo que a gente não toma. Você continua lá com o nosso grupo. Eu que estou meio ausente, viu? Mas eu vou voltar nesse grupo que é maravilhoso e é uma delícia estar com vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E vale a pena vocês focarem na advocacia. Procure a OAB Nacional, procure o presidente da CONCAD, presidente da Caixa de Assistência. Eu acho que vocês têm muito a contribuir. E a advocacia precisa disso. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, viu?